Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Vamos estudar um pouco, sobre a Palavra de Deus. E para essa nossa aula da Escola Bíblica, eu escolhi um tema que é o batismo com fogo. Talvez você já tenha ouvido falar muito nessa expressão, já tenha lido, já tenha surgido algum tipo de dúvida ou entrado em algum tipo de conversa sobre esse assunto. E essa semana, estudando a palavra, eu me senti dirigido pelo Senhor a falar sobre esse tema, tratar sobre esse tema com os irmãos. Amém? Então vamos lá. Nós vamos fazer a nossa aula aqui de uma maneira diferente do que estamos habituados, E caso surjam dúvidas no decorrer do estudo, os irmãos podem nos enviar. Nós vamos esclarecer com a maior tranquilidade. Amém? Nosso texto base é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Versículo de número 11, onde nós vemos essa expressão surgir pela primeira vez na Bíblia. E ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, uma simples e mais atenta leitura já nos deixa muito claro o seguinte: ele está tratando aí de dois batismos específicos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O contexto aqui, quem está dizendo essas palavras é o profeta João Batista, que estava batizando as pessoas ali, preparando o caminho, cumprindo a profecia e preparando o caminho para a manifestação do Messias, do Senhor Jesus. E João estava ali apregoando arrependimento, uma mensagem de arrependimento, e os judeus, eles tinham essa prática de batismos que eles chamavam de abluções, e João estava ali no Jordão apregoando sua mensagem, e o batismo, como já naquele momento, já naquele tempo, como um ato ali simbólico de que alguém estava publicamente dando testemunho, no caso ali de arrependimento. Esse batismo de João, ele era para arrependimento, então somente para isso. Então, nós vemos essa expressão aí. Por conta da confusão e da desinformação de alguns e de alguns irmãos e irmãs terem pensado essa expressão desse texto, que aparece nesse texto, e que não veremos mais no decorrer do Novo Testamento,
o fato é que se popularizou, e aí a gente não tem como deixar de citar. É importante dizer que não temos absolutamente nada contra os nossos irmãos em Cristo, que se denominam pentecostais, mas na teologia pentecostal se abraçou a esse termo, esse batismo com fogo, associado ao texto de Atos capítulo 2, que nós veremos daqui a pouco, e passou-se a ensinar uma doutrina, um ensinamento de que o cristão, todo cristão deveria, ou que Deus teria um batismo de fogo, e também conhecido como segunda bênção, ou batismo com o Espírito Santo, que Deus teria esse batismo que é posterior à conversão. Então, primeiro uma pessoa se converte a Cristo, e aí ela vai caminhando na fé, e ela vai buscando, e ela vai fazendo algumas coisas, adotando algumas práticas, e aí até que um momento Deus daria esse batismo com o Espírito Santo para ela, e esse batismo ele vem sobre algumas pessoas e outras não. Assim é ensinado e crido, pelos nossos irmãos pentecostais e por muitos irmãos que, por não dominarem o tema, mas acabam meio que indo na correnteza, por não compreenderem o assunto. Nós discordamos disso pura e simplesmente porque a Bíblia não ensina dessa maneira. Então, nós queremos abordar isso aqui nessa aula. Então perceba que João ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está se referindo a Jesus, o Messias, que estava por se manifestar, e ele garante para eles: olha, eu estou batizando vocês com água para arrependimento dos pecados de vocês, mas vem um após mim muito mais poderoso do que eu, e ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos lá. Antes de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos falar primeiro sobre o que seria esse batismo com fogo. O que significa esse batismo com fogo. E para isso é muito fácil, basta voltar ao versículo 10, nós lemos o versículo 11, basta voltar ao versículo 10, e o próprio texto já responde que batismo de fogo é esse. Observe: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João vem comparando os discípulos, ou aquelas pessoas que estão sendo batizadas por ele, e aos filhos de Deus. João compara a árvores, uma comparação que Jesus também faz no capítulo 7 de Mateus, comparando os discípulos a árvores, e aí faz aquela analogia dos frutos, das árvores boas que produzem bons frutos, etc. Então João fala: olha, não basta vocês virem aqui se batizarem nas águas do rio. Inclusive, como até hoje muitas pessoas vão lá em Israel e se batizam lá no Rio Jordão, e muitas pessoas que não professam a fé em Cristo, não têm compromisso nenhum com Deus, e tomam um banho lá naquele rio e acham que aquilo ali significa alguma coisa. Ora, o povo já estava fazendo isso no tempo de João, e ele fala: olha, não adianta, é necessário vocês produzirem frutos de arrependimento, ou seja, transformação de vida.
O que vai mostrar que esse batismo aqui nas águas, o batismo de arrependimento que vocês estão fazendo, ele é real e verdadeiro, é a prática de transformação na vida de vocês. Então, ele fala, por quê? Porque o momento do juízo está se aproximando, porque o reino de Deus é chegado, está chegando, e ali ele se referindo à manifestação do Messias, do Senhor Jesus. Então ele diz no versículo 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, se referindo às pessoas, é cortada e lançada no fogo. A árvore lançada no fogo, a árvore inútil, a árvore estéril, a árvore infértil, né? Então, lançada no fogo, porque já que não produz nada, só serve para queimar, para alimentar o fogo. Ela é inútil, né? E aí vem o versículo 11 que nós lemos, e aí ele reafirma, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nesse Evangelho de Mateus nós lemos muitas vezes essa expressão, fogo que nunca se apagará. E todas as vezes essa expressão está associada a qual lugar? Isso mesmo, ao inferno, onde é o lugar onde o fogo nunca se apaga, no inferno. Um lugar de dor, de tormento, um lugar de morte espiritual e de separação eterna de Deus. Então, aqui João está como voz profética, já advertindo, olha, ele tem na pá, ele tem na sua mão a pá, ele vai limpar a eira e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A eira era uma espécie de terreiro grande, vocês já devem saber disso, onde eles malhavam o trigo, né? O que era isso? Eles colhiam o trigo, faziam molhos ou feixes, né? E chegavam lá na eira e eles começavam a meio que peneirar, né? Sacudir e jogar o trigo para o alto, onde os grãos que são mais pesados, eles caíam de volta, né, na eira, e a palha ia se soltando, né, aquela parte inútil que não serve para nada, ela ia se soltando dos grãos e o vento ia levando. Então eles ali cirandavam, né, como o trigo, uma outra expressão bíblica também, eles cirandavam o trigo ali, jogavam para o alto, os grãos caíam novamente, a palha voava com o vento, né? Os grãos eram recolhidos e guardados, porque são valiosos até hoje, e guardados no celeiro, e a palha, essa não servia para nada, ela era queimada, obviamente. Então essa figura é usada para expressar, para transmitir a ideia do que acontecerá com as pessoas, aqueles que são o trigo e aqueles que são a palha, aqueles que dão verdadeiramente fruto de arrependimento e aqueles que não dão. Então o texto aqui, perceba que ele está tratando disso e nada tem a ver com um suposto derramamento de poder do Espírito Santo. Observe que isso aqui não está presente aqui no texto. Você pode ler o capítulo 3, do versículo 1 até aqui o 12, e aí logo em seguida, do 13 em diante, vem o batismo do próprio Senhor Jesus e nas águas, e não se fala sobre isso, né? Não se fala em revestimento, não se fala
em dons e aqui em pessoas falando em línguas. O texto não trata disso, observe, o texto não trata disso. Então esse batismo de fogo aqui, ele é a mesma árvore do versículo 10 que é lançada no fogo. É lançada no fogo para quê? Para queimar, não serve para nada, é porque é inútil. Ele é a mesma palha que é lançada no fogo no versículo 12. A palha lançada no fogo também para quê? Para ser revestida de poder? Não, para queimar, é inútil, não serve para nada. No versículo 11, o batismo de fogo, ele representa essa fé inútil, essa fé professa de boca, esse crente que não dá fruto, esse pecador que se achega até Deus, que até se batiza às vezes nas águas, mas ele não tem fruto real e verdadeiro, ele não tem transformação de vida. Então a palavra aqui do profeta é de advertência, dizendo: olha, tome cuidado. Por quê? Porque ele vai batizar uns com o Espírito Santo, mas outros ele vai batizar com fogo. E que batismo de fogo é esse? É a condenação eterna ao inferno. Agora pense aqui comigo, antes de nós avançarmos no estudo. Quantas e quantas e quantas vezes você já ouviu, talvez você já até proferiu com a sua boca, você já orou, você já cantou, você já pediu o batismo com fogo? Ainda bem que Deus não atendeu, né? Porque o que estamos vendo aqui, à luz da palavra, não do que as pessoas dizem, é que o batismo com fogo, na verdade, é pedir para si mesmo condenação eterna. Quando alguém fala assim, Senhor Jesus, batiza-me com fogo, à luz desse texto aqui, e diga-se de passagem, é o único texto no Novo Testamento, em toda a Bíblia, que você vai ver essa expressão batismo com fogo. Não tem outro lugar, não tem outro texto que use essa expressão batismo com fogo. Então, e o batismo com fogo aqui é a condenação eterna ao inferno. Agora vamos pensar num efeito bem prático. Então, todas as vezes que alguém está dizendo assim, Senhor, batiza-me com fogo, o que essa pessoa está pedindo para Deus? É isso mesmo, está pedindo condenação, está na verdade, muitas vezes não sabe nem o que está falando, né? Por isso é necessário ter tanto cuidado, ter muita atenção. Por isso a palavra nos exorta a examinar tudo, julgar todas as coisas e reter só o que for bom. Por quê? Por conta da falta de conhecimento bíblico e da ignorância e da preguiça de alguns, né? E da arrogância e a soberba de outros, né? Muitas doutrinas falsas, vou dizer assim, ou equivocadas, elas se alastram entre o povo de Deus, e aquilo é tomado como uma verdade, vai sendo repetido, e sem que as pessoas nunca parem para pensar ou analisar ou buscar a fundamentação bíblica daquela determinada expressão. Então, expressões como vem, incendeia, batiza-me com fogo, enfim, né? Nós vemos que essas são expressões, assim, podemos dizer,
antibíblicas ou que vão contra o entendimento bíblico do significado dessa expressão. Então vamos lá, eu vou dar mais aqui 2 versículos, né, para não estender muito. Eu vou dar 2 versículos aqui que mostram. A palavra batismo significa imersão, né, para o desespero de alguns, mas é isso que ela significa imersão. Então eu vou dar alguns era um termo muito utilizado por todos naquela época, e eu vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, no próprio livro de Mateus, capítulo 20, versículo 22, onde o próprio Senhor Jesus falando, né, sobre, usando também essa expressão batismo, que também não era algo bom. Então perceba, Mateus capítulo 20, versículo 22, ele diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. O batismo, o cálice que ele está se referindo aqui, que ele iria beber, você sabe, é aquele que ele fala lá no Getsemane, né? Passa de mim esse cálice. Ele está se referindo à obra dele na cruz, né? A toda a dor, sofrimento e humilhação que ele teria de enfrentar. Então ele chama isso de cálice, ele chama isso de batismo. E aí os discípulos ali pedindo a ele posições no reino, deixa eu assentar à direita e outra à esquerda. Jesus se irrita com eles, né? Assim, pela estupidez e pela ignorância deles, e de não terem nem noção do que estavam pedindo, né? E Jesus fala: olha só, vocês estão preparados para serem batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Ou seja, vocês estão preparados para morrer pela causa do reino, pela causa do evangelho, né? E aí eles respondem no versículo 23, né? E Jesus diz: de fato vocês vão ser batizados com esse batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Então Jesus disse isso, que eles iriam ser batizados, porque de fato foram, né? Já que todos os 12 apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Todos eles morreram por conta da causa do Evangelho, da causa do Reino de Deus. Então todos eles passaram por esse batismo. Então perceba que, mais uma vez aqui, batismo não é algo bom, entre aspas, né? É bom do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da fidelidade que esses irmãos demonstraram, do cumprimento do propósito de Deus na vida deles, mas não é algo assim, um poder, uma coisa sobrenatural, não. O batismo é uma situação aqui desagradável, humanamente falando, que os servos de Deus enfrentariam, né? Um batismo de fogo. Essa expressão também dá essa conotação, essa ideia de quê? De provação, porque o fogo ele prova, né? Todos os metais preciosos precisam ser levados ao fogo, a temperaturas altíssimas, para serem provados, né? Porque se não for um metal nobre, ele não suporta o fogo, né? E as impurezas elas soltam ali, né? Do metal nobre, as impurezas saem através do fogo. Então o fogo ele tem na Bíblia ele tem esse caráter, essa ideia também de purificação, né? De purificação, de transformação. Mas
a expressão batismo com fogo aqui, conforme nós estamos vendo, não é algo que devesse fazer parte do nosso vocabulário cristão, digamos assim. Então vamos lá, um outro versículo, Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12, 50. Jesus diz assim: importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Ele fala, olha, importa que eu seja batizado com um certo batismo, e como eu me angustio de pensar nesse batismo até que ele se cumpra. Mais uma vez ele está fazendo referência à sua morte na cruz, à sua obra redentora, a tudo que estava em jogo ali, não só a humilhação pública e humana ali, o corporal, física, mas também no mundo espiritual, tudo que estava envolvido naquilo, a carga de pecados de toda a humanidade que seria lançada sobre ele. Então tudo isso era o batismo. Então perceba que nem sempre essa expressão batismo na Bíblia ela dá uma ideia de algo positivo. Muitas vezes ela quer dizer algo negativo, algo que remete à dor, a sofrimento, a tristeza. Então, como esses exemplos que eu dei aqui. Então, irmãos, essa primeira parte aqui, batismo com fogo, lá, batismo com fogo, à luz da Bíblia, é condenação eterna. Então, exclua essa expressão do seu vocabulário enquanto cristão, porque você, nem eu, nem nenhum cristão que conhece a palavra de Deus vai pedir para ser batizado com fogo, E talvez num outro sentido um pouco mais ameno que pudesse ser usada essa expressão, o batismo com fogo ele significaria o fogo da aprovação. Então, embora a aprovação faça parte da vida do cristão, Deus é quem controla a nossa vida, de modo que eu penso que não cabe a nós ficar pedindo, olha, Senhor, para que o Senhor envie aprovação sobre nós. Não, Ele é Senhor, Ele vai saber o momento oportuno de nos provar a cada um de nós. Então, é uma expressão, qual é a conclusão que chegamos? É uma expressão que não deve ser usada pelos cristãos, pelos salvos em Cristo, pelos santos do Senhor. Por quê? Porque ela vai de encontro, ou seja, ela é oposta a tudo aquilo que nós almejamos, a nossa esperança maior, que é a vida eterna e a salvação em Cristo para todo o sempre. Então, até aqui eu acredito que me fiz entender, então nós vamos passar a uma outra parte aqui do nosso estudo. E aí talvez surja a pergunta, então por que de onde que veio essa ideia de que o batismo com fogo é algo bom, é um revestimento de poder, é uma capacidade sobrenatural que vai vir sobre a pessoa e etc, etc. De onde veio isso? De onde veio isso? Por que se chegou a esse entendimento? Por que as pessoas, por que muitos irmãos acreditam nisso dessa forma e usam essa expressão e repetem isso e tantas vezes?